E nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre as promessas de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui na palavra do Senhor sobre as promessas de Deus. Nós sabemos, né, que a gente está vivendo assim, os dias não são bons, né, principalmente pela a economia do nosso país, né, a gente sabe que não está muito legal, e já estão vivendo em dia de crise, né, segundo aí as pesquisas, são muitas pessoas que estão ficando desempregados, perdendo seus empregos e sem esperança talvez de arrumar outro, né? E a previsão, né, segundo aí os políticos, os economistas, que o Brasil só comece a andar a partir de 2020. Então vai demorar um pouco, segundo eles, né? Eu creio que essa não será a vontade de Deus, mas segundo eles o país só vai começar a deslanchar após 2020. Mas mesmo com essas previsões aí, com essa crise, nós temos promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. E então nós vamos meditar um pouquinho aqui em algumas promessas de Deus para nós nessa noite, né? Porque as promessas que estão escritas aqui na Bíblia não foi só para Israel. As promessas de Deus, né, contidas na palavra do Senhor, são para nós também. Então nós estaremos aqui analisando algumas promessas que Deus fez através dos seus profetas, né, para nós, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Eu queria que os irmãos achassem aí na sua Bíblia, o livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel, no capítulo 2 de Joel, nós temos uma promessa de Deus muito boa para nós, a partir do versículo 18. Então Joel foi considerado um dos pequenos profetas, mas Deus usou ele para relatar aqui uma promessa de abundância, né? Uma promessa de abundância naqueles dias para Israel, e que eu creio também que é para nós também. Então está escrito assim, ó: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis farto, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as arvoredo dará seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Depois aqui no versículo 25, está escrito assim, ó: restituí-vos-ei aos anos que foram consumidos pelo gafanhotos, e a locusta, e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco, mas maravilhosamente, o meu povo não será mais envergonhado. Então veja, irmãos, a promessa de Deus para o povo de Deus, né? Então aqui Deus estava prometendo, fazendo uma promessa de abençoar o povo, de abençoar a sua lavoura, né? De abençoar o seu mosto, abençoar o seu trigo. Então
Deus aqui estava realmente animando o povo, fazendo uma promessa, né, para que o povo voltasse a ficar alegre, para que o povo regozijasse, né, que o povo realmente adorasse a Deus, porque Deus ia abençoar o seu povo. Então, irmãos, em dia de crise, eu creio realmente nessa promessa. Essa palavra é para nós também. Então Deus, ele está realmente falando conosco, que ele vai realmente nos abençoar. Depois ele diz assim, ó, não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos darão o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Os irmãos, a gente se lembra bem o ano passado, né? E foi realmente muito seco. E as pessoas já estavam preocupadas. Os governos aí estavam preocupados. Olha, se continuar assim, como será? O que vai acontecer se continuar assim sem chuva? Né? Os rios estavam secos. E realmente secou mesmo, né, irmãos? Os rios ano passado secou. Para os irmãos terem uma ideia, o rio Atibaia, que abastece Campinas e as cidades aqui, você podia atravessar assim andando dentro do rio Atibaia. Não tinha água, estava seco. Mas, graças a Deus, esse ano, o rio não está seco, né, irmãos? O rio não está seco. Graças a Deus. Deus é a promessa de Deus. Então, Deus fez essa promessa naqueles dias para o povo de Deus. E essa promessa é para nós também. Então, hoje nós damos graças a Deus, né? Porque agora tem água, né? Tem água, a gente não está mais com aquela preocupação, o governo já está mais tão preocupado, porque Deus abençoou, Deus mandou chuva, né? Deus mandou realmente chuva, e agora nós estamos aqui, nós podemos agradecer a Deus. Então é a promessa de Deus, não ter mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os alvoredos dará seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Então Deus está prometendo abençoar o seu povo, abençoar a sua terra, abençoar o seu trigo, o seu mosto. Deus está prometendo abençoar, irmãos, a nossa vida. Então, nós podemos agradecer a Deus, porque é realmente uma promessa de Deus. Depois nós temos aqui ainda no livro de Amós, o profeta Amós também, ele escreveu também alguma coisa sobre a bênção de Deus. Deus também fez uma promessa através do profeta Amós para nós. Só vou localizar aqui, irmãos, e eu passo aí para vocês. O livro de Amós, no capítulo 9. Capítulo 9 de Amós, o profeta também foi usado por Deus para escrever para a gente, dizendo assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo nome diz o Senhor, que fez essas coisas. E eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se destilarão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão do fruto. E as plantarei na sua terra, e não serão mais arraigados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Olha aí, irmãos, a promessa de Deus através do profeta Amós. Então Deus está fazendo uma promessa para o seu povo, de abençoar eles. Plantarão vinhas e tomarão vinho da sua vinha, né, irmãos? Então essa é a promessa de Deus para nós. E removerei o cativeiro do meu povo, diz o Senhor. Então é uma promessa maravilhosa, né, irmãos? Então nós podemos agradecer a Deus, porque Deus está ainda fazendo promessa para nós, né? Deus está nos prometendo abençoar a nossa vida, abençoar o nosso pão, abençoar o nosso mosto. Depois nós ainda temos aqui nos Salmos uma promessa maravilhosa também, no Salmo 128. Eu gosto muito desse
texto. É o Salmo de número 128, que diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Então, irmãos, bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor, porque comerá do trabalho das suas mãos. Depois ele diz assim, ó: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os seus dias, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Que promessa, né, irmãos? Promessa maravilhosa para aqueles que temem a Deus, para aqueles que temem o Senhor. Então, é essa promessa. Deus promete abençoar a família, né? Deus promete abençoar o esposo, Deus promete abençoar a esposa, os filhos, os netos e até os bisnetos, não é isso? Então é uma promessa de Deus para nós. Então feliz o homem que teme a Deus, feliz a mulher que teme ao Senhor, porque será abençoado, né, irmãos? Então quem teme a Deus, ele será abençoado. Então essa promessa, irmãos, é para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Ainda que o mundo está ruim, não é mesmo? Ainda que o mundo está ruim, ainda que você vê nos jornais, olha, crise, mais crise, país em guerra, não é mesmo? Mas essa promessa é de Deus. Em meio a tudo isso, nós ainda podemos ser abençoados, se nós temermos a Deus, se nós fazermos a vontade do Senhor. Então Deus, irmãos, ele promete realmente nos abençoar. E aí nós vamos ficar aqui com esse texto. Vamos ficar com esse texto aqui que nós lemos. Ele é muito bonito, né, irmãos? É o Salmo de número 37. Olhem os versículos. Ele diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Então, irmãos, por isso que vale a pena a gente se enquadrar aqui nesse versículo, ser uma pessoa boa, não é mesmo? Ser uma pessoa honesta, né? Porque aqui o salmista está dizendo que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, esse homem que faz as coisas certas, ele será abençoado. E ele diz assim, ó: e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Isso pode acontecer, né, irmãos? Pode acontecer. Não aconteceu lá com Jó? Jó era um homem bom, não era um homem bom? Um homem sincero, um homem reto, temente a Deus. E de repente aconteceu aquilo com ele. Foi isso? Aconteceu sim, aquela provação, né? Que ele passou, que ele perdeu realmente, né? Perdeu seus filhos, né? Perdeu tudo que ele tinha. Depois ficou doente, né? Ficou ali, pegou aquele caco de telha para se raspar. Passou uma vida terrível. Mas Deus estava com ele, olha: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Então Deus segurou Jó, irmãos. Não foi isso? Olha, irmãos, a provação que ele passou. Eu creio que nós não aguentamos. Eu não aguento, sou sincero. Eu não aguentaria, viu, irmãos? Não aguentaria, vou ser sincero para os irmãos. A provação que Jó passou foi terrível. Você já pensou perder todos os filhos? Perder as filhas, né? Tem gente que de repente só perde um filho e já começa a amaldiçoar a Deus. Eu já vi gente, até crente, perder um filho e ficar lamentando a vida inteira. E Jó perdeu todos os seus filhos, todas as suas filhas. Depois perdeu tudo que tinha, disse que era o homem mais rico do Oriente. Já pensou nisso? Naquele tempo Jó disse que era o homem mais rico do Oriente. E ele perdeu tudo. Satanás tirou tudo dele. Depois ficou doente, né, com uma chaga maligna. Mas mesmo assim, irmãos, Deus estava abençoando Jó. Deus estava segurando Jó. Deus estava ali realmente dando força para ele. E isso é o que está escrito aqui, ó: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Depois ele declara o seguinte: olha, fui moço e agora sou velho.
mas nunca vi desamparado justo. Irmãos, é uma promessa maravilhosa, né? Então o salmista aqui, ele diz assim: olha, eu fui moço e agora já sou velho, né? Provavelmente já tinha seus 70. Mas ele diz: olha, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Depois ele diz assim: ó, compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada, ou será abençoada. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada. Então, irmãos, se nós realmente compadecer de alguém, a nossa descendência será abençoada. Então começa por nós, né? Depois vem os nossos netos, né? Vem os nossos filhos, vem netos, bisnetos, e a descendência será abençoada. E aí eu me lembro bem de Abraão, né, irmãos? Abraão era um homem desse. Ele compadecia das pessoas, ele ajudava as pessoas, e Deus abençoou Abraão, né? Nós lembramos bem de Abraão, porque ele compadecia das pessoas. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada. Aparta-se do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Então, irmãos, a promessa de Deus para nós é essa: aparta-te do mal e faz o bem, e você terá morada para sempre. Sabe o que é isso? Vida eterna. Morada para sempre, irmãos, é vida eterna, né? Então, quem faz o bem, quem aparta do mal e faz o bem, ele terá morada para sempre, ou seja, ele terá vida eterna. Então, irmãos, são promessas de Deus para nós. De repente nós podemos, mas essas promessas aqui foi para o povo de Israel, né? Eu não sou israelita, né? Não, nada disso. Essas promessas é para nós também, porque nós somos israelita espiritual, não somos? Nós não somos de sangue, né? Mas nós somos israelita espiritual. Nós somos o povo de Deus, não somos? Nós tememos a Deus. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos incluídos. Nós estamos incluídos aí nessa promessa de Deus. Nós somos benditos. Por quê? Nós somos também filhos de Abraão. Uma promessa que chegou a nós. Então, irmãos, essas promessas aqui é para nós também. Então não vamos se preocupar muito, né, irmãos? Porque Deus tem coisas boas para nós. Ainda que está ruim, né? Ainda que alguém pode, mas está terrível. Mas Deus tem promessa para nós. Irmãos, e Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Alguém pode falar assim: mas eu acho que isso aí é muito difícil. Não, é nada. Nós ouvimos ontem uma leitura que o anjo disse assim: haveria alguma coisa difícil para Deus, para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Para você ter só para você ter uma noção quem é Deus. Você se lembra bem do profeta quando ele profetizou que Samaria estava cercada pelo exército da Síria? Ninguém saía, ninguém entrava, e a situação estava tão terrível, para você ter uma ideia, que o pessoal estava comendo os próprios filhos. Sabe por quê? Porque a Síria foi lá, cercou Samaria e falou: se alguém sair, será morto. Então eles não saíam da cidade. A cidade era murada, não é igual hoje. Não é igual a cidade que nós temos aqui. Era uma cidade murada. Ninguém saía, porque se saísse, morria. E aí, de repente, alguém chega e fala: pessoal, amanhã vai ter comida aqui quase de graça. Alguém falou: esse cara está louco. Esse cara está louco, não é possível. Olha a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui comendo nossos filhos, e amanhã vai ter comida aqui quase de graça. Esse cara está louco. Alguém pensou assim, não pensou? Mas, irmão, se cumpriu a palavra do profeta. No outro dia, tinha comida lá quase de graça mesmo. Deus deu um jeito, não sei, Deus deu um jeito, não deu? Deus deu um jeito e trouxe comida lá quase de graça. E não precisou muita coisa não, ele usou alguns coxos lá, né, que não estavam andando. Falou: vai ali, vai no arraial dos sírios lá. E Deus pegou e fez um barulho enorme, e eles foram embora. E aí Israel saiu, o povo saiu da cidade, foi lá e trouxe muita comida, e tinha comida quase de graça. Então, irmãos, Deus é poderoso para cumprir a sua promessa.
Então essas promessas aqui são para nós também. E Deus tem poder para cumprir isso. Deus não é político, né, irmãos? Não, Deus não é político e promete e não faz. Deus, ele promete e faz. E nós cremos nisso, nós temos experiência nisso, porque já cumpriu na nossa vida. Então, irmãos, que essas palavras, irmãos, sirvam para nós. Ainda vivendo em dias difíceis, né? Dias difíceis, mas tem promessa para nós ainda na nossa vida. Então vamos ficar, irmãos, crendo na palavra do Senhor, que Ele é poderoso para realmente cumprir com as suas promessas na nossa vida.